Um cenário bem definido. Um clímax que sempre gera aflição, vários capítulos e momentos de arrepiar, cenários, capítulos, episódios praticamente que inacabados, uma audiência gigantesca e várias pessoas querendo saber o desfecho. O que? Tá achando que eu tô falando de uma novela da Globo? Negativo. Eu tô falando da novela mais clássica do futebol moderno, Kylian Mbappé e Real Madrid. O Real que sempre foi conhecido por ser aquele time que jamais se curvou perante jogador nenhum, mas Florentino Pérez dessa vez decidiu dar uma exceção, decidiu dar uma mãozinha pra Kylian e principalmente deixar de lado aquele lema de que o trem do Real Madrid só passa uma vez na vida. Kylian Mbappé tentou, fez o que pôde, mas acabou não fugindo da responsabilidade que muitos achavam que seria praticamente incompleta, a de realmente, de fato de direito, de exercício pleno, dele mesmo, o francês vestir a camisa do Real. Não sabemos ao certo qual o número de Mbappé. Pra falar a verdade, até que sabemos, vamos ser sinceros, se a camisa 7 que ele tanto se acostumou a usar, principalmente em alusão ao Cristiano Ronaldo, e por muito tempo foi sua camisa matriz no PSG, olha, se ele quiser, ele vai ter que ficar esperando, porque Vinícius Júnior é o camisa 7, de fato e de direito. Muito mais que isso, um ídolo, e percorre gerações e, acima de tudo, faz com que os madridistas se sintam orgulhosos da atual trajetória do Vini, e principalmente dos novos planos de um novo trilho de um novo Real, que tá praticamente fazendo uma apelação só, um verdadeiro time de Master Liga. Os caras contratam como se não houvesse o amanhã, e até porque tem dinheiro suficiente para isso. Os magnatas futebolistas dos maiores clubes do mundo não perdem tempo em dar a cartada final. Mas como juntar dois jogadores de vasto potencial e que jogam na mesma posição? Qual será o antídoto que o Real Madrid e principalmente o senhor Carlo Ancelotti irá fazer para que isso funcione? Calma. A questão é complexa, é difícil, mas eu do Zefute vou tentar explicar para você como pode acontecer. Como o Mbappé e Vini Júnior podem funcionar juntos no Real Madrid. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe junto comigo o desdobramento de uma história que tem tudo para ser percorrida agora mesmo. A trajetória de Vinícius Júnior no Real Madrid é fidedigna com a história de um moleque que sempre brincou de superação, uma brincadeira daquelas que parecia simplesmente improvável. Um menino de São Gonçalo que desde cedo se acostumou a viver com o mais árduo sacrifício e que, mesmo com a descrença de muitos, conseguiu galgar a sua carreira como um dos maiores jogadores da atual geração e safra futebolísticas. Vinícius Júnior chegou até mesmo a ser cogitado aqui no Brasil a nem mesmo vestir a camisa branca, pois para muitos os blancos acabariam desistindo de um moleque que não tinha talento, tampouco era promissor e tampouco era destacado por aqui. Muitos diziam que o Flamengo acabara ali em 2017 a enganar o Real Madrid, pois muitos jogadores aqui mesmo que jogavam no Brasil tinham muito mais talento que o Vini Malvadeza. Nos primeiros momentos que Vini não conseguiu ser titular absoluto no Flamengo e teve dificuldade para se adaptar, parecia deixar muito clara a mensagem de que sim, Vinícius Júnior mal passaria do Real Madrid Castilha. Foi exatamente o que muitos torcedores espanhóis e até mesmo, claro, por que não, do Real Madrid, pensaram naquele momento de 17 para 18, quando ele foi pro Real Madrid Castilha, teve que se adaptar e, acima de tudo, calar a boca de um por um. Pra falar a verdade, Vinícius Júnior teve pouquíssimos ao seu lado que acreditaram nele e principalmente o viram brilhar. Para julgar foram muitos, para aplaudir poucos. É assim na vida com qualquer outra coisa. Com Vini as coisas não foram diferentes e hoje podemos dizer que Vinícius Júnior já tem simplesmente títulos nada pequenos no clube merengue, dentre eles uma Champions League que fez o gol na final, estando consagrado na história do maior clube de todo o planeta. Vinícius Júnior sempre foi alto astral e mesmo com polêmicas referentes ao seu comportamento, até a maneira de bailar e também com protestos e manifestos racistas dos mais pesados, vis, cruéis e ignóbeis que passaram na carreira do Vini Malvadeza, ele nunca teve uma concorrência tão grande na sua posição desde 2021 para 22. Afinal de contas, seu espaço no time titular foi realmente consolidado quando ele, em parceria com Benzema, o Barbudão, conseguiu sacudir a Europa e ser campeão da mesma. O Mundial de Clubes foi consequência, as convocações para a seleção brasileira foram consequência e ele estava ali deixando seu nome mais que marcado na trajetória de um dos melhores jogadores potenciais dessa geração. Eis que um francês sempre fazia um papel de antagonismo, jogando praticamente no mesmo lado de campo de Vini. Kylian Mbappé também fazia chover no PSG, só que a falta de Champions League e a ausência de humildade em alguns momentos fizeram com que muitos questionassem se realmente Mbappé seria o nome perfeito para o Real. Agora Vini e Mbappé vão caminhar lado a lado, ao menos é o que todos os grandes jornais do mundo já indicam. Até mesmo a ESPN já confirmou que Mbappé será o novo jogador do Real Madrid. Mas até que ponto Carlo Ancelotti vai arriscar isso tudo? E até que ponto Vini e Mbappé podem jogar juntos?
juntos. A solução é até muito simples, ao mesmo tempo que arriscada. Para que Vini e Mbappé possam jogar juntos, é mais que natural que um certo brasileiro vai ter que pagar o pato para que o Real consiga manter a formação 4-3-3 e assim possa ter um poderio ofensivo gigantesco sem comprometer as ações de jogo de Jude Bellingham. Rodrigo precisa pagar o pato e sair, indo para a reserva, tentando agora conquistar o seu espaço. Principalmente o ataque do Real Madrid vai ficar uma verdadeira bagunça, mas bagunça no sentido positivo quando o Endrick desembarcar em Madrid e tiver logo de cara que alçar a responsabilidade de tentar duelar nessa incrível competição. Vinícius Júnior era um jogador invendível, nas palavras de Florentino Pérez, mas não era o que muitos diziam quando ele teve seu nome ligado ao Manchester United, clube inglês que já é rico e bilionário por si só, mas que com 25% do acionista Jim Ratcliffe ficou ainda mais rico e assim tentou contratar o jogador brasileiro. As especulações sobre Vinícius Júnior e seu futuro aumentaram cada vez mais justamente com essa hipótese de Mbappé. Muitos dizem até que Mbappé vai destruir o mental do Vini. Alguns chegam a dizer que Kylian é simplesmente um jogador irresponsável mentalmente e que vai destruir o ego e o vestiário do clube. A gente talvez fantasia um pouco demais o futebol e acha talvez que ele seja realmente o vilão, mas convenhamos que pra mim, Zefute, e pra você sabe muito bem que Mbappé não é inimigo de todo mundo e que tem uma história no futebol mais que consolidada. Por mais que seja orgulhoso aqui e tenha um ego inflado acolá, não é problema pra Mbappé se encaixar nesse clube, tampouco se tiver necessariamente a condição de ter no Real Madrid pessoas que o disciplinem cada vez mais, fazendo dele ainda mais focado do que já é e fazendo dele, claro, o jogador ainda mais geracional. Kylian Mbappé, sem sombra de dúvidas, com 25 anos, já conquistou praticamente 2 Copas do Mundo, o que não é pouca coisa. Comparamos também, inclusive, ao próprio Neymar, que é um dos maiores craques geracionais dos últimos tempos da seleção brasileira, do Brasil como um todo, mas que não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Não comparando os dois, obviamente, tampouco o auge dos mesmos, mas apenas para dizer que Mbappé é um jogador colossal e tem tudo ainda mais para desempenhar o fino da bola num clube que dá a estrutura necessária e o aparato técnico para que ele continue se potencializando ainda mais. Então sim, a resposta tá mais que na cara. Mbappé e Vini podem jogar juntos. E de maneira que não comprometa Rodrigo, podemos ter Vini na ponta, Rodrigo na outra e principalmente Mbappé como um falso 9, ou quem sabe usando a posição de centroavante. O problema vai ser controlar essa posição, já que Mbappé declarou em outros momentos, principalmente em indiretas para o ex-técnico do PSG Christopher Galtier, que não gostava dessa posição e se sentia comprometido e infeliz. Mas convenhamos, meus amigos e minhas amigas, se a gente tá falando de Mbappé, se estamos falando de Vinícius Júnior, não dá para ambos ser uma dor de cabeça pro Real, muito pelo contrário. Os novos adversários dos dois com certeza entrarão de perna bamba, sabendo e temendo o real risco que terão de frente, um risco cada vez mais real de um Real cada vez mais Madrid. A transferência de Mbappé rumo ao Real Madrid é impactante não só dentro de campo, mas também fora dele. Com a provável saída do PSG ao gigante espanhol, o craque francês deixará abrir mão de R$500 milhão para realizar o sonho de infância e vestir a camisa do clube merengue. A informação foi publicada pela ESPN. De acordo com a emissora, Mbappé teria que abrir mão do bônus que o PSG daria ao atacante para uma renovação. A bonificação seria de cerca de 100 milhões de euros, 535 milhões da cotação atual em reais. Mbappé pode assinar um pré-contrato sem custos com qualquer outro clube desde janeiro. No entanto, segundo a imprensa internacional, não há indícios de que ele tenha assinado um acordo oficial com o Real Madrid. A saída de Kylian não impacta somente o Paris, como também reflete na organização da Ligue 1, o campeonato francês. De acordo com Le Parisien, executivos da competição estão cientes de que o craque teria fechado com os espanhóis. A decisão deve ocasionar uma queda de 20% nas negociações pelos direitos de transmissão da liga. Um dia após o jornal Le Parisien noticiar que Mbappé vai para o Real Madrid no fim da temporada, novas informações sobre o negócio surgiram nesse domingo. De acordo com a emissora ESPN, o atacante francês abrirá mão de 535 milhões. Além disso, o salário que Mbappé receberá será metade do que ele ganha atualmente. E em meio a todas as notícias, Florentino Pérez, presidente da equipe espanhola, foi irônico ao ser perguntado sobre Mbappé nesse domingo. Que original! Respondeu brevemente após ser questionado por um repórter do programa espanhol Chiringuito TV. O Real vem tentando a contratação de Mbappé há 2 anos. Pelo Regulamento Internacional de Transferências da FIFA, qualquer jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe quando estiver a menos de 6 meses do fim do seu compromisso atual, como é o caso de Mbappé. Não há, no entanto, indício de que o francês já tenha firmado um pré-contrato com o Real. Líder isolado do campeonato francês, o PSG venceu o Strasbourg na sexta-feira por 2-1, com um gol e uma assistência de Kylian Mbappé. O camisa 7 é o artilheiro disparado da competição, com 20 gols em 20 rodadas.
temporadas, o dobro de Ben Yedder do Mônaco, vice-artilheiro. Enquanto alguns torcedores ainda esperam pela contratação de Kylian Mbappé, o Real Madrid fechou um acordo milionário. O negócio, no entanto, não tem a ver, pelo menos diretamente, com a chegada do novo reforço. O clube merengue acertou com a HP, empresa de tecnologia dos Estados Unidos, o patrocínio para a manga do uniforme. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito nesta sexta. O acordo vai render 70 milhões de euros, 373 milhões de reais por ano ao Real, de acordo com o jornal espanhol UAS. Com isso, o valor total e atual de patrocínios da camisa merengue vai atingir 250 milhões de euros, 1,3 bilhão de reais por ano. Além da HP, o clube tem contrato com a companhia aérea Fly Emirates, que paga 70 milhões de euros, 373 milhões de reais como patrocinador master. Além disso, ainda recebe mais 117 milhões de euros, 630 milhões de reais da Adidas, fornecedor esportivo da equipe. Segundo a própria ESPN, uma fonte disse à reportagem que os merengues pediram imediatamente que Mbappé se pronunciasse e se posicionasse de forma definitiva nas próximas semanas sobre o seu futuro. Por outro lado, outra fonte escutada tinha dito que o atacante não tinha prazo para definir o futuro. O Real, no entanto, não está oferecendo tanto quanto estava disposto em oportunidades anteriores. O time espanhol não quer pagar a Mbappé um valor salarial superior aos recebidos por Vinícius Júnior e Jude Bellingham, que faturam cerca de 10 milhões de euros, pouco mais de 50 milhões de reais líquidos por temporada. Curtida de Vini Júnior em post é vista como pista de que Mbappé realmente está sendo o novo jogador do Real. Depois de um sábado em que a imprensa francesa informava que Kylian ia para o Real, os torcedores estão atentos aos sinais de que a transferência vai se concretizar. E o que chamou a atenção nas redes sociais foi uma curtida do craque brasileiro Vinícius Júnior, atacante da equipe merengue, em uma curtida sobre o assunto, conforme noticiou o Diário AS da Espanha. O suposto like foi até desfeito. Para algumas pessoas, Vini Júnior não tá pensando, pois por Mbappé jogar na mesma posição, o francês para alguns é muito melhor que ele. A chegada dele, aliás, poderia ser a certeza que o Real Madrid vai vendê-lo para usar o dinheiro para contratar um centroavante em 25. Mas o quanto o Real Madrid precisa de Mbappé? A temporada do Real Madrid até o momento é bem boa. O time foi devastado por lesão na primeira metade, mas mesmo assim entrou em 2024 líder em La Liga e classificado como primeiro de seu grupo na Champions. Falta, é verdade, justamente um centroavante, posição na qual Mbappé sairia e cairia como uma luva em qualquer time do mundo, não apenas para os blancos. O Real Madrid já havia dado mostras de que a paciência com Mbappé estava no fim, se não havia já acabado. E isso dava até mostras de que sim, seria impossível rejeitar o francês, um dos maiores craques mundiais, mas que a sua presença até então não era exatamente crucial para os madrilenhos. Não que ele não fazia antes diferença, mas ao que parecia não faria exatamente falta, já que o Real, mesmo esfacelado por lesões, tem sempre brigado no topo como é praxe. Parecia até um certo momento que o Real Madrid havia cansado de esperar. Muito disso passa pela sua atual boa fase, mas passa também pelo comportamento de Mbappé, já que os madrilenhos não costumavam implorar por jogadores nenhum, e não pareciam muito dispostos a fazerem isso, nem mesmo como um dos melhores da atualidade. Em campo sim, o Real e qualquer time do mundo precisam muito de Mbappé, um craque que certamente faz a diferença com a bola nos pés. Até então a língua dele tinha sido cumprida demais quando a história falava do seu futuro, e parecia que tinha superestimado o quanto é necessário em Madrid. Talvez não seja tanto quanto pensa. Talvez o Real Madrid já teria até feito planos mais realistas sem contar com ele, dando espaço a quem já estava garantido por lá. Fazia um certo sentido, já que Kylian Mbappé, craque incontestável, tem sido protagonista de uma das novelas mais chatas que o futebol já acompanhou. Mas ao que parece, finalmente, Mbappé percebeu que o carrinho do Real iria passar pela sua vida pela última vez, e dessa maneira achou necessário continuar a acreditar que dentro do contexto do Real Madrid, com grandes nomes como Vini Júnior, Bellingham e Rodrigo, esse seja realmente o seu melhor destino. Então, como que o Real Madrid poderia jogar com Kylian Mbappé, Endrick e Jude Bellingham na equipe titular? O Real Madrid pode realmente ter encontrado seu super trunfo. Todos sabem que Mbappé é um torcedor há tempos dos merengues, não escondendo de ninguém sua admiração única por Cristiano Ronaldo e vendo no português um exemplo de carreira a ser seguido. Seria um negócio perfeito? Apesar de tudo isso, uma hora é necessário ser realista e pensar de que maneiras o francês poderia se encaixar em uma equipe já galáctica por si só. Carlo Ancelotti já conta com uma linha ofensiva recheada de ótimos jogadores e teria que encontrar a melhor maneira para o craque jogar dentro do seu ecossistema. A aposta da vez seria Mbappé centralizado. O craque francês já tinha alfinetado Christophe Galtier, ex-técnico do Paris, em outubro de 22, ao ser escalado para jogar como camisa 9. Ele utilizou o termo pivot gang de forma irônica em uma postagem nas redes sociais. Embora Mbappé possa assumir papéis de grandes goleadores e centralizados na história do Real, uma recente história de Karim Benzema, é fato que não seria a posição mais agradável. Endrick vem aí, mas onde ele se encaixaria? Embora se tenha dúvidas sobre a chegada de Mbappé à Espanha em 24, existe a
certeza de um novo reforço pro ataque. Após conduzir o Palmeiras ao título brasileiro, Endrick completará 18 anos desse verão e logo estará de malas prontas para Madrid. A questão é, como Ancelotti utilizará a joia? Solução ideal. Pensando bem, talvez o dilema não seja tão grande. O Real Madrid vem atuando muito bem e está na briga por 4 títulos ainda em 23-24. O jogo dedicado a Bellingham, uma posição abaixo dos atacantes Vini e Rodrigo, é uma atacada de experiência de Ancelotti. Embora os brasileiros tenham tido problemas para se adaptar inicialmente, hoje já se encontraram. Mbappé entrar no time titular no lugar de Rodrigo pode ser a melhor opção para extrair o melhor das duas superestrelas. Vinícius pode ter que se adaptar novamente, enquanto o outro brasileiro deverá trabalhar duro para reconquistar o espaço. Ancelotti pode de fato ser o homem perfeito para o trabalho. Talvez a renovação de seu contrato seja o ponto mais importante para a próxima temporada. Sendo assim, caso o Mbappé realmente se torne um merengue, ele encontrará um ambiente propício e ajustado de acordo com um treinador vencedor e já experiente com diversos vestiários. Mas e você, coloca fé em Mbappé no Real? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zé Fute, obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!